Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você implementará as operações, ou seja, criará os métodos da classe calculadora. Logo, isso mesmo, vamos carregar o Builder. No Builder, copie as operações. No Builder, a gente não tem uma opção de completar a classe para ele escrever já a casca dos métodos, então a gente precisa fazer o Ctrl C, copiar, passe para o arquivo .cpp e depois da diretiva pragma, você cola, Ctrl V. Como será feito? Será aplicada uma técnica que eu chamo a técnica de ondas, ou seja, a gente vai pegar e vai tratar uma implementação por vez. Por exemplo, para os métodos, há a necessidade de colocar o nome da classe e o operador de escopo, que é 2 vezes o 2 pontos. Você fará isso para todas as operações, uma sequência de onda. Na segunda onda, a gente vai criar o corpo somente com um par de chaves. Na terceira onda, que a gente começa a implementar cada uma. Por que isso? Para você fixar, ou seja, quanto mais você repetir, maior é a sua habilidade, você fixar a forma, do que você fazer um, fazer outro, não. A gente vai em ondas e assim fica mais fácil. Porém, você fica à vontade de realizar a codificação da forma que você achar mais favorável para você. Primeiro eu vou acertar com Ctrl T, alinhar todos os cabeçalhos das operações. É só hábito, um bom hábito. Depois eu venho aqui, o nome da classe, operador de escopo. E faço isso para cada uma. Professor, pô, não posso fazer o Ctrl C, Ctrl V? Se você já é experiente, faça. Agora, se você está começando, está fazendo esse curso, eu recomendo que você digite para cada um. Claro que a possibilidade de erros é maior uma vez que você tem que repetir. Então, nada melhor do que automatizar. Mas faça cada um para que a sua habilidade aumente. E depois, mais para frente, você pode usar o Ctrl C e o Ctrl V também. Ok? Em onda, rapidamente a gente faz. São 8 métodos, agora métodos. E o próximo passo? Bem, o próximo passo agora é colocar o corpo. Então, repare que no final das operações, como a gente copiou do ponto H, veio com ponto e vírgula. Você deve tirar esse ponto e vírgula e colocar chaves. Você coloca a primeira, ele já fecha. Você dá END, vai até o fim. DEL para tirar o ponto e vírgula. Chave de abertura, ele já vai fechando para você. E assim você faz na forma de ondas. E você não comete erro de esquecer de colocar o nome da classe, o operador de escopo, porque você faz de forma repetitiva para que você fixe aquela codificação que você está realizando. Temos o método. O método simplesmente é a implementação da operação. Então, a gente tem daqui até aqui um método, onde a implementação fica entre as chaves, um bloco de código. Vamos começar lá pela primeira. 7 operando 1. Então, aqui é pegar o parâmetro, operando 1, e atribuir ao membro de dados, ou atributo, operando 1. Repare que os dois têm o mesmo nome. Se simplesmente você fazer isso aqui, colocar operando 1
recebe operando 1, a pergunta é: qual é o atributo, o membro de dados, e qual é o parâmetro? Não tem, os dois são iguais. A linguagem, o compilador, ele não tem dúvida. Ele vai pegar o que está declarado mais perto, que é o parâmetro. Ele isola o atributo. Nessa situação, você está simplesmente atribuindo o parâmetro a ele mesmo. O que você deve fazer? Diferenciar. Pode ser a troca do nome do parâmetro, pô, vai lá no ponto H e vai mudar tudo? Não. Ou você fala o seguinte: olha, eu quero que do lado esquerdo do operador de atribuição seja o atributo do objeto corrente e do lado direito o parâmetro. Como você vai realizar isso? Basta prefixar o nome do membro de dados, do atributo, com a variável, o objeto especial diz, que é este objeto. Qual objeto? O objeto corrente. Basta fazer isso. Num prefixo, antes do nome do atributo, diz, repare que é uma palavra reservada, que informa que é o objeto corrente. Ele já trouxe para a gente aqui, como está dentro do método, ele trouxe os membros de dado, as funções membro que a gente pode utilizar. Mas aqui o que a gente quer é o operando 1. Agora sim a linguagem sabe, o compilador sabe que o que está do lado esquerdo é o membro de dados e o que está do lado direito é o parâmetro. Vamos fazer para os dois set, já que é a modificação do membro de dados. Agora os dois métodos estão relacionados a obter, retorna float, tem um return, para ele retornar. Retornar o quê? Agora aqui eu não preciso utilizar o diz, porque não tem ambiguidade. A linguagem sabe, quando eu colocar operando 1, ela sabe que é o atributo, porque não tem nada chocando, não há nada que deixe o compilador em dúvida. Logo, aqui ele saberá que é o membro de dados, o operando 1, que é o atributo. Pô, mas quando é que eu vou usar diz quando não vou usar? Se você tem essa dúvida, coloca tudo diz. Vai estar correto e mais semântico. Retorno operando 1. E aqui retorna o operando 2. Cadê o retorno, Pedrão? Tá aqui, ó. Ok? Como a gente está escrevendo muito código, a outra recomendação, vá fazendo e vai salvando, vai dando Ctrl S para você não perder as modificações que você fez no código, como uma queda de energia ou um travamento, tudo pode acontecer. Vai fazendo e vai salvando. Bem, agora vem os métodos worked. Os 4 primeiros permitem o encapsulamento. Get, set. Agora, os métodos worked. Que neste caso, os métodos worked também eles são simples, só realizam cálculos. Porém, porque eles são worked? Porque ele trabalha, ele realiza, ele pensa. Returne, some. A soma do operando 1 mais o operando 2. Pô, Pedro, você não usou o diz. Tá bom, então vamos usar. Diz aqui. E diz aqui. Subtrai. A mesma coisa. Vai retornar. Diz operando 1 menos diz operando 2.
Como não há outros operadores, não precisa se preocupar com a precedência, porque será feito o cálculo e o resultado desse cálculo será retornado. Multiplique diz operando 1 vezes diz operando 2. E o divida retorne diz operando 1 dividido o diz operando 2. Provavelmente tem um erro no código que ele não está trazendo mais o auxílio com os nomes das operações, com os nomes dos atributos. É um sinal. Você está digitando, ele não trouxe auxílio com os nomes, pode haver um erro no seu código. O que você deve fazer? Terminou? Dá um Ctrl S e dá um build, constrói a aplicação. Ctrl S, você pode pressionar o Shift F9 ou vir em projeto e dar um build calculadora. Olha, encontrou o erro. Ó, o nome ele diz aqui, ó. O qualificador calculadora não é uma classe, é um espaço de nome. Então, em algum ponto ele vai levar para a linha. Então, aqui está, ó, calculador. Então, aqui, calculadora. E o que você faz agora? Dá um build, Shift F9 e está feito, sem nenhum erro. Ok? Nesta aula você implementou as operações da classe calculadora, ou seja, codificou os métodos da classe. Realizou através da técnica de ondas, onde a repetição leva à perfeição. Na próxima aula, você adicionará um novo VCL Form ao projeto. Esse formulário permitirá a troca de mensagens com um objeto da classe calculadora. Deixe o seu like, obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.